Eu quero ler um texto que se encontra na primeira carta de João. Não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João, tá? No capítulo de número 2, os versículos de 12 a 14. Então, primeira carta escrita por João, está lá no finzinho, está perto do Apocalipse, tá? Antes do Apocalipse vem a epístola de Judas, aí vem a terceira de João, segunda de João, depois a primeira de João. Então, está mais fácil do que, né, pescar em aquário. Glória a Deus. Então começa do fim para frente, né? Do final para frente, que você vai chegar mais rápido lá. Amém, Jesus. Está no aplicativo também, é só colocar lá, 1 de João. Então diz o texto sagrado, há uma mensagem aqui forte, é uma igreja forte, é uma escrita a uma igreja forte. Olha o que João diz aqui. Embora essa carta não tenha sido escrita, aparentemente, a uma igreja específica, talvez as 7 igrejas da Ásia Menor, porque estima-se que João a escreveu entre os anos 85 e 95, quando ele presidia a igreja em Éfeso. Talvez ele tenha escrito as 7 igrejas da Ásia Menor, mas se tornou uma carta, uma mensagem universal, tá? Então ele diz o seguinte aqui, preste atenção naquilo que o texto tem a comunicar conosco. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pai, escrevi a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês, porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo que João está escrevendo uma carta, e parece que ele está empolgado, não é? Em alguns momentos ele dá uma apertadinha na chave de fenda, no parafuso da igreja aqui, mas eu vejo também um tom de empolgação, porque João, quando fala a esta igreja através da sua escrita, ele está atestando que essa era uma igreja de boas características, uma igreja de um povo forte, pastor Daniel, uma igreja de jovens fortes, de pais fortes, de filhos fortes. Talvez aqui não seja literal, a pais, a jovens, a filhos, não importa se ele está falando da maturidade cronológica ou se ele está falando da maturidade espiritual. O que importa é que há aqui com certeza uma mensagem destinada a pais, quer sejam cronologicamente falando ou espiritualmente falando, aqueles mais maduros, aos jovens, aos filhinhos, a todos da igreja. Ele está trazendo esta mensagem e dizendo: vocês são fortes, vocês são capazes, vocês são uma igreja poderosa no Senhor, vocês são uma igreja que podem fazer a diferença, aleluia, aonde quer que vocês estejam indo, por onde quer que vocês estejam andando, vocês como igreja podem fazer a diferença, nessa cidade, nas cidades, aonde essa mensagem alcançava. Então, aqui ele está falando uma igreja que ele considera uma igreja poderosa no Senhor. Será que se ele escrevesse uma carta hoje, endereçada a você, a mim ou a esta congregação, ele poderia trazer esses elogios? Será que se ele escrevesse para mim hoje e dissesse: olha, Marcos, eu te escrevo porque você é forte, porque a palavra de Deus está contigo, está em você, por isso, por aquilo, será que João poderia escrever da mesma forma se essa carta fosse endereçada à minha vida? Será que ele poderia trazer estas qualidades, essas características, estas virtudes, se essa escrita fosse direcionada a mim, se fosse direcionada a você? Então cabe a você agora fazer uma reflexão sobre isso. Será que se João escrevesse a você, ia dizer: olha Antônio, olha Pedro, olha Paulo,
você é uma igreja forte, você é pai, você é filho, você é jovem. Então eu quero dizer uma coisa a você: o conhecimento de Deus está contigo, e você é uma pessoa forte e tem vencido o maligno. Olha para aí, que coisa, hein? Que mensagem! Agora, o que é importante é a gente compreender se essa mensagem caberia à nossa realidade de vida espiritual. Será que essa mensagem cabe a mim? Será que essa mensagem pode dizer respeito a mim e a você? Ou será que nós estamos lendo uma mensagem que a gente está identificando aqui, que não é para nós, que não fala de nós, que não está falando de características particulares nossas, mas de características de outros? Quando nós lemos dessa forma, quando nós, estamos aqui estudando a palavra de Deus e tentando aprender com a palavra de Deus, a gente tem que pensar numa coisa: esta literatura existe aqui, essa carta está escrita, essa mensagem foi preservada para falar comigo. Então eu não posso pegar essa mensagem e apenas contextualizá-la à realidade de uma igreja que viveu no passado, há cerca de 2000 anos atrás, um tempo, não é? Bem passado, e dizer: essa é a história da igreja primitiva. Não! Essa tem que ser a nossa história, essa tem que ser a nossa realidade, de tudo aquilo que é positivo, de tudo aquilo que é a vontade de Deus, tem que subsistir, tem que estar entre nós, tem que estar aparente entre nós e vivo entre nós. E tudo aquilo que foi escrito, que de alguma forma foi uma repreensão, foi uma exortação por coisas erradas, temos que prestar atenção para extrair essas coisas de nós, expurgá-las de nós. Nós precisamos compreender que essa mensagem está aqui para falar conosco, comigo, com você, neste ano de 2021. Não é olhar para trás e dizer: olha, isso foi uma realidade passada. Às vezes eu ouço algumas mensagens de alguns servos do Senhor, homens totalmente devotados a Deus, que viveram alguns séculos atrás, né? Eles pegam esses esboços e trazem as mensagens extraordinárias, e parece que aquela linguagem, e parece que aquela mensagem é uma mensagem que é descontextualizada da realidade de vidas espirituais de hoje. Isso é um absurdo, isso é uma coisa impensável, porque a palavra de Deus, ela é a mesma. Deus não muda e a sua palavra não muda. Por que a igreja vai mudar? Eu não estou falando aqui de usos e costumes, eu não estou falando aqui de liturgia, eu não estou falando disso. Eu estou falando de princípios espirituais, de base de fé, de vida fervorosa no Senhor, de características que determinam, na verdade, uma igreja viva, uma igreja, que vive uma realidade de dinamismo, de saquear o inferno e arrebatar almas para o Senhor Jesus Cristo, que segue em frente, de uma igreja virtuosa, de uma igreja poderosa, de uma igreja atuante. É isso que nós precisamos ser, porque é isso que a palavra de Deus diz que uma igreja deve ser. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E como que a gente pode ver hoje, nas nossas próprias vidas, na vida de pessoas tão próximas de nós, a prevalecência ou a prevalência do inferno, da obra do inferno? Crentes oprimidos, crentes frios na fé, apáticos, inoperantes, titubeantes: não sei se eu quero, não sei se eu não quero, eu não quero ir para a igreja, eu não quero participar, eu não sei. Entra num ambiente escolar, e ali, então, ele é aculturado, ele recebe todas aquelas informações, dessas ideologias que nós estamos vendo aí completamente contrárias à palavra de Deus, desse marxismo cultural diabólico que nós vemos aí. E nós então começamos a ver pessoas que deveriam ser o contraponto, a coluna, baluarte da verdade nos ambientes acadêmicos, ou mesmo das escolas aí seculares, né? As escolas
de cursos inferiores. E o que é que nós estamos vendo? Aqueles que deveriam influenciar, estão sendo influenciados. Aqueles que deveriam avançar, estão recuando na sua fé. Aqueles que deveriam ter uma postura de firmeza, que deveriam ser sal e luz e comunicar a verdade de Cristo aos corações, estão sendo influenciados por essa cultura que está aí fora. Por essa cultura. E nós conversamos assim com jovens às vezes, e vemos cheios dessa oposição à ideologia judaico-cristã, ao cristianismo, defendendo pensamentos, que são sofismáticos, têm aparência de bom, uma bandeira humanista, virtuosa, mas que negam a eficácia de Cristo e do seu Evangelho. Paulo escreveu a Timóteo e falou sobre isso, Eles têm aparência de piedade, mas a negam com as suas ações. Meus irmãos, que esta epístola se torne a nossa epístola, que essa mensagem se torne a nossa mensagem, naquilo que nós estamos lendo, na força daquilo que está sendo aqui trazido pelo apóstolo João, a esta igreja ou a estas igrejas, não importa. O que importa é que isso, naquilo que é virtuoso, naquilo que é louvável, se aplique a nós, e que seja a nossa realidade, para que a gente não fique lendo a Bíblia, dizendo, vamos ler o livro de Atos, uau, como Deus usava este povo. Deus mudou? Não, Deus não mudou. Deus é o mesmo que opera milagres entre nós. Como este povo aqui avançava e, resgatava almas, impactava o mundo. E por que nós não estamos fazendo isso hoje? Por que nem as pessoas que são tão chegadas nossas são influenciadas por nós? Alguma coisa está errada, mas não é com Deus, não é com o Evangelho, é com você, é comigo naquilo que me cabe também. E esta mensagem não tem sido a nossa mensagem. Olha só, esse versículo tão precioso, versículo 14, filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. E eu olho para os jovens da nossa geração, jovens cristãos eu me refiro, e eu fico pensando, meu Deus, se isso fala sobre jovens, e não vamos entrar nessa discussão teológica aqui, nós vamos dizer que ele está escrevendo a jovens, e ele está dizendo aqui, vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Será que isso diz respeito à nossa geração de jovens? Porque assim por um pouco eu fico olhando a falta de comprometimento com estas verdades aqui expostas acerca desta igreja do passado, mas eu digo verdades no sentido de que todos nós precisamos nos apropriar dela, porque é a palavra de Deus. Coisas como nós somos fortes porque a palavra de Deus está em nós. E eu pergunto, a palavra de Deus está em você? É necessário que primeiro você conheça a palavra de Deus. Você sabe qual é a dificuldade da sua comunhão com Deus? É porque você não conhece a Deus. Sabe por que o seu evangelho é fraco? E que muitas vezes, você que me ouve através deste canal, e que muitas vezes você está para desistir dele, ou negociá-lo barato, como fez Judas por 30 moedas de prata, você talvez pela amizade de pessoas ímpias lá fora, pela aceitação do mundo, você está a ponto de abrir mão do evangelho, por causa de um relacionamento pecaminoso, está a ponto de abrir mão do evangelho, é porque você não conhece a Deus, porque você não conhece,
Você ouviu falar de um Deus que salva, às vezes até tomou um passo em relação a isso, mas estagnou a sua fé e o seu crescimento, porque é impossível alguém conhecer a verdade bíblica e querer se afastar dela. Você conhece a realidade sobre céu e sobre inferno, sobre o caminho estreito e o caminho largo. É uma decisão na sua vida que comprometerá o seu destino, mais do que aquilo que diz respeito ao seu destino terreno. Isso vai trazer um comprometimento à sua eternidade. E pessoas estão abrindo mão de sua salvação por causa de coisas tão frívolas. Olha aí, ele segue dizendo: não ameis o mundo, versículo 15, nem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ele está advertindo aqui a estes irmãos fortes, mesmo pessoas que estavam firmes na fé: cuidado com a sedução do mundo, cuidado com a sedução que o mundo oferece, porque aqui se você ama o mundo sistêmico, se você ama esse sistema que está aí fora, se você ama essa cultura mundana que está aí fora, se você ama essa ideologia mundana que está aí fora, o amor de Deus não está no seu coração. Não sou eu que estou afirmando isso, é a palavra de Deus que está afirmando isso. Então você reclame do autor, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E ele adverte: o mundo passa. O mundo passa, amigo. Não se apaixone pelas coisas do mundo, porque o mundo passa. Não se apegue às coisas do mundo, porque estas coisas vão passar. Não se apegue a elas, usufrua delas, mas esteja pronto para abrir mão, se for a vontade de Deus. Se é de Deus, amém. Se não é de Deus, eu abro mão disso, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero regalias que não agradem a Deus. Eu não quero confortos que não agradem a Deus. Eu não quero riquezas que não agradem a Deus. Eu não quero ter o que Deus não quer que eu tenha. E às vezes não é porque aquilo é uma coisa pecaminosa em si mesmo, mas porque vai me afastar de Deus. E o amor do Pai vai saindo do meu coração, vai se esfriando em mim. E a advertência vem aí. Olha, irmãos, eu acho interessante como ele que diz a estas pessoas aqui em cima que eles venceram o diabo, estão dizendo para eles: cuidado para não serem vencidos pelo mundo. O que parece que João está querendo dizer é que para nós cristãos é muito mais fácil vencer os ardis de Satanás do que vencer a sedução do mundo, porque o mundo ainda nos impressiona. O mundo ainda tem seu charme, que tenta conquistar o nosso coração, e tem gente que ainda está se apaixonando pelo mundo, pelas coisas aí de fora. Ai Deus, esse é o meu projeto de vida, isso é o que eu mais quero para a minha vida. Não! O que você mais precisa querer para a sua vida é mais de Deus no seu coração. Eu vou dizer, nem eu nem você sabemos se daqui a 10 minutos estamos vivos. Jesus disse: e o que tu tens, para quem será? Isso impressiona a Deus? Não impressiona a Deus? Não impressiona? Então usufrua tudo que Deus permite que você tenha, com alegria, com louvor, mas sabendo de uma coisa: tudo é de Deus. Se Ele te pedir, entrega. Entrega. Eu não estou falando aqui de coisa que você vai vender para dar dinheiro à igreja, não, irmão. Eu estou falando quando Deus disser assim: olha, isso pode ser bonitinho, mas não é para você. Não é para você. Eu quero você em outra, sabe, em outro caminho, em outra realidade de vida, em outro momento da jornada.
Então é tempo de nos submetermos a Deus. E Ele está advertindo aqui: cuidado, porque o mundo é sedutor. Por cuidado, porque aquilo que está lá fora pode encher os teus olhos, encher o teu coração e te desviar do propósito divino. Então não ame o mundo, nem aquilo que há no mundo, porque se estas coisas começarem a ser o motivo do teu desejo, aonde tu colocar o teu coração, o amor de Deus não vai permanecer em você, o amor de Deus não vai existir na sua vida, pelo menos da forma como Deus quer. Então é tempo de você parar e pensar nisso. Deus, será que eu estou agindo de forma correta em relação às minhas escolhas? O Senhor está chamando aqui a nossa atenção. Será que temos sido essa igreja forte? Ou será que é hora de nós pararmos e, pensando nisso, tomar uma decisão, dizer: Deus, é tempo de um compromisso maior contigo. É tempo de poder ler algo assim e dizer: epa, Jesus falou comigo. Deus está falando comigo, o Espírito Santo está falando comigo. Olha aí, pais, escreva vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escreva vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Isso é comigo, isso aqui é comigo. Eu busco a Deus, eu tenho resistido ao diabo, ele tem fugido de mim. Eu me submeto a Deus, à vontade do Senhor, e o diabo tão bate em retirada. Então quando você lê isso e pode dizer: maravilha, Senhor, que bom que o conhecimento de Deus gerou força em minha vida, e que a força gerou vitória. Que bom, Senhor, que um dia eu me apliquei a ler a Tua Palavra, que nós estamos dentro de um plano de leitura do Novo Testamento. Até o final do ano nós vamos complementar essa leitura. Então para o ano vem de novo, não é? A gente vai fazer o desafio do primeiro semestre, o desafio do segundo semestre, e agora o desafio de ler todo o Novo Testamento. Dia 31 de dezembro, alguns vão estar aqui dizendo: oh, missão cumprida, glória a Deus. Mas alguns vão estar aqui dizendo: né, você sabe, as coisas, né, muita coisa na cabeça, muita coisa, eu parei, mas eu li um pedaço, eu li até Mateus capítulo 3, li um bocado, né? Onde está a tua força? Você não conhece a Deus. E cada vez que você mergulha nessa palavra, você renova a sua mente, e assim você tem a oportunidade de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele, desde o início da sua escrita, ele começa a falar sobre este conhecimento. Ele diz no versículo 1 deste capítulo 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Algumas traduções respeitosamente, né, acerca do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele está falando de Jesus, né? O que vimos e o que ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ele está dizendo: vocês conheceram a verdade de Deus que está em Jesus Cristo, e essa verdade é que em Jesus está a vida eterna, e nós comunicamos essa verdade a vocês, para que vocês tivessem a comunhão que nós temos com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Olha aí, nós precisamos ter essa mesma atitude, este mesmo pensamento, porque uma igreja forte em Cristo é uma igreja que comunica a verdade da vida eterna que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É uma igreja que prega acerca da salvação, é uma igreja que avisa os que estão aí fora, e sabe o que é avisar, e sabe o que é pregar, e sabe o que é proclamar.
trazia o coração deles, ele diz aqui, João diz o que é que ele sentia quando pregava a palavra de Cristo, e escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ele dizia, olha, nós completamos a nossa alegria em comunicar verdades como estas a vocês. Queridos, quando nós estamos falando do amor de Cristo a um coração que está aí fora perdido, quando uma pessoa se rende a Jesus, que se torna igreja de Cristo, o corpo do Senhor, a nossa alegria se completa. Isso tem que gerar felicidade no coração de todo aquele que é igreja de Jesus. Esta é uma característica de uma igreja forte. É uma igreja que ama evangelizar, que ama falar do amor de Cristo, que ama resgatar as almas, porque entendem que não há esperança fora da mensagem da salvação, fora do evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nenhuma treva nele. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então vem esse versículo que é tão conhecido, tão maravilhoso. Se andarmos na luz, como na luz ele está. O que é que ele diz aqui? Temos o quê? Comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz. E o que é a luz? A luz é o conhecimento que vem de Deus. A luz é o evangelho que vem de Deus. Se você não conhece o evangelho, como que você vai andar na luz? E ele está dizendo, se você andar na luz, como na luz Deus está, nós teremos comunhão uns com os outros. O que nos une, irmãos, não são as nossas preferências, não são os nossos gostos, não são os times pelos quais nós torcemos, nada disso tem o poder de nos unificar, nada disso tem o poder de fazer de nós um só corpo, nada disso. O que nos une de fato é o evangelho, é a luz, porque nós estamos caminhando para o mesmo lugar, para a eternidade, para o céu. É isso que nos une. Eu posso torcer aqui por um time, você por outro. Os mais apaixonados são bem, devotos de acompanhar ali o seu time, tranquilo, não é? Você pode ter preferência de cor A, de cor B, de carro A, de carro B, isso não nos une. Você vai dizer, eu gosto mais dessa comida, eu falar, a minha preferência é outra. Isso não é problema algum. Mas o que eu quero dizer é que isso não tem o poder de nos unir. O que tem o poder de nos unir é estarmos rumando para uma mesma cidade celestial, chamada a Nova Jerusalém. Então vamos juntos, estamos indo para o mesmo lugar. Isso nos une. Então une a nossa missão, une aquilo que temos que fazer para junto alcançarmos esta bênção, esta graça de estarmos lá. Então ele diz aqui, assim, andando na luz e vivendo na luz, somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Que tipo de igreja é você? Porque infelizmente existem igrejas que não podem dizer que são igrejas da luz, porque estão andando em uma meia luz, em uma luz tão pequena, tão pequena, tão pequena, que eles próprios não estão discernindo o caminho. E quando eu digo tem igrejas, eu não estou apontando aqui placas de igreja, nem denominações, eu estou falando aqui de pessoas, porque nós somos a igreja de Jesus. Então tem pessoas que elas estão com a luz tão difusa, com a luz tão pequena, de uma intensidade tão restrita, que elas têm dificuldade em andar, porque elas não sabem a verdade de Deus, e elas se confundem. Por isso eu vejo muitas pessoas, Jesus Cristo disse assim, quem comigo não ajunta, espalha. E eu vejo pessoas que se contrapõem ao Evangelho,
com a sua forma de pensar e de agir, com aquilo que estão pregando, vivendo, recebendo, defendendo, que não dizem respeito ao Evangelho. E você se pergunta, como é que uma pessoa que conhece a verdade de Deus de uma forma plena, pode defender aquilo que é contrário à vontade de Deus, aos princípios da palavra de Deus? É porque a luz está pequena. É necessário que você tenha mais luz da parte do Senhor. Então você vai ter o seu caminho bem claro, sabe, bem assim, de uma forma bem clara, você vai poder discernir tudo, inclusive os perigos da jornada. O conhecimento é quem tem poder de fortalecer a sua fé e fortalecer a sua vida. Então, esta palavra será uma palavra que todas as vezes que você a ler, ou que você a ouvir, você vai saber que estão falando de você. Vocês são fortes, porque conhecem a palavra de Deus, ela permanece, diz o apóstolo, em vocês, e vocês já venceram o maligno. Amém?